Oi pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade a nossos estudos de geografia, hoje estudando o capítulo 4 do livro, que tem como título Agropecuária Moderna e Sistemas Agrícolas Tradicionais. Nós vamos iniciar o estudo desse capítulo, a partir aí da página 62, falando sobre as origens, do desenvolvimento da atividade agrícola. Vocês vão estudar essa parte aqui, que basicamente vai falar sobre o quê? Sobre os primórdios da atividade agrícola, que data de 10.000 anos antes de Cristo. Se desenvolve em várias partes do mundo, vem mencionando aqui algumas atividades agrícolas que foram desenvolvidas, como trigo, arroz, cana-de-açúcar, e mostra que esse desenvolvimento possibilitou a sedentarização do homem, que como nós bem sabemos, antes era nômade, ou seja, ele ficava migrando para obter alimento, e conforme ele consegue desenvolver seu próprio alimento a partir do desenvolvimento agrícola, ele se sedentariza, ou seja, se fixa num lugar só. Algumas consequências dessa sedentarização é o aumento da população humana, já que ele produzindo mais alimentos, consegue viver melhor, ter mais saúde e, consequentemente, temos um incremento da população. Também nós podemos observar que o desenvolvimento agrícola está associado também ao desenvolvimento de técnicas de atividade pastoril, ou seja, ele passa a criar rebanhos. Algumas coisas a considerar sobre isso é o desenvolvimento de instrumentos. Para que a agricultura fosse possível, foram criados alguns instrumentos, como podemos mencionar aqui as enxadas, os arados, as foices, além de técnicas como a irrigação, todo mundo sabe o que é, Se trata de regar a terra para facilitar aí a produção, e a técnica de pousio, que se caracteriza pelo quê? Por interromper o desenvolvimento da atividade por algum tempo, atividade agrícola, para que o solo recupere suas propriedades. Então é feita uma demarcação do terreno e a atividade ela vai sendo desenvolvida em lotes diferentes para que haja esse descanso da terra. Também temos uma técnica na atividade pastoril chamada de transumância, que é a migração periódica dos rebanhos. Aí nós temos também aqui no final, nessa parte do parágrafo, falando sobre a organização social do trabalho, que é desenvolvida com a implementação da agricultura, com uma divisão de tarefas. Então, nós temos aí um aprimoramento da sociedade, das formas de organização social a partir da agricultura. Aqui nós temos uma ilustração de como o desenvolvimento agrícola aconteceu no período da Idade Média. E essas gravuras são muito comuns nesse período. Vocês podem ler aqui nessa parte. Passando agora para a página 63, nós temos uma caracterização do espaço rural, da área rural, que é um espaço geográfico porque é um espaço transformado. O espaço natural, que são as florestas, elas passam a ser desmatadas para dar lugar às plantações e pastagens. É interessante que às vezes a gente fala, ficar em meio à natureza, e quando a gente vê as fotos, as imagens é o quê? De pasto. Meio que a gente confunde espaço natural com espaço geográfico, Pasto não é um espaço natural. É um espaço transformado para o desenvolvimento de uma atividade produtiva, que no caso é a pecuária. E como é que podemos caracterizar ou definir o campo, então? Como espaço geográfico da produção agrícola e do pastoreio, alimentando e suprindo com matérias-primas os camponeses e a população que vivia nas aldeias e nas cidades. Então, ele é um espaço que ele é construído com a finalidade de produção de alimentos e de matérias-primas. A indústria e as novas relações entre campo e cidade, nós temos a partir do século XVIII a consolidação da atividade fabril, ou seja, das indústrias, que a gente sabe que se inicia no século XVIII e ela começa também a gerar mudanças no ambiente rural, da produção agrícola.
A produção agrícola agora passa a ser subordinada aos interesses econômicos das fábricas, né? Através da mudança das atividades agropecuárias que passam a produzir alimentos para a população urbana, que se torna maior devido ao surgimento das fábricas. A gente sabe que com o desenvolvimento da indústria, o que é que acontece? As pessoas migram para obter empregos nas fábricas, né? Então a população urbana começa a crescer e a demandar maior quantidade de alimentos. Então a área rural ela tem que se adaptar a isso e também para fornecer matérias-primas para a indústria, como grãos, fibras, madeiras, resinas e outras coisas, né? A atividade mineradora também, como podemos ver aqui nessas duas imagens, né? Qual é a divisão territorial do trabalho, qual é a função da cidade, que é oferecer produtos industrializados, serviços e saúde, e a função do campo passa a ser produzir alimentos a granel, oferecer matéria-prima e energia elétrica para a cidade e para o campo também. Agora nessa parte aqui da página 64, a partezinha de cima, vem mostrando que há uma nova demanda, né? Como a gente já comentou, de acordo com os interesses da indústria. E como é que o campo ele é capaz de suprir, de atender essa demanda? É preciso que haja uma quantidade maior de produção em menor tempo. E isso só foi possível graças a quê? A inovação científica e tecnológica aplicada ao campo, que vai incluir aí atividades da área de agronomia e veterinária, né, para desenvolvimento do setor da atividade pecuária e também um aprimoramento das atividades agrícolas, com o desenvolvimento de máquinas mais modernas e de técnicas também de plantio mais modernas. Então, basicamente, essa parte aí que eu queria comentar. A partir daí, temos o tema agropecuária comercial moderna e, posteriormente, sistemas agrícolas tradicionais. Bem, nós vamos ter uma atividade que vai compreender essa parte que eu expliquei e vocês vão responder essa atividade através do formulário do Google, que eu vou colocar o link para vocês. Já essa parte aqui em diante, vocês vão realizar um vídeo em grupos, vão produzir um vídeo em grupos de 6 ou 7 pessoas que devem ser da mesma sala, e vocês vão explicar essa parte aqui, identificando os tipos de atividade agrícola e pecuária dos sistemas tradicionais e do sistema moderno, tá certo? Então vocês vão se organizar para fazer isso. Qualquer dúvida, estarei à disposição logo mais a partir das 4 horas da tarde. Tchau!